Um em cada 100 pessoas ao seu redor é psicopata. E a maioria nunca vai para a cadeia. Aliás, a maioria nunca vai nem ser suspeitada. Porque quando você pensa em psicopata, pensa em serial killer. Pensa em Hannibal Lecter. Pensa em alguém com um olhar vazio num corredor escuro. Mas a ciência mostra algo muito diferente e muito mais assustador. Hoje eu vou te mostrar como a psicologia identifica psicopatas reais usando o teste mais validado do mundo. Quem criou, como funciona. E por que as pessoas mais perigosas não estão na cadeia, estão na sala de reunião. Fique até o final, porque o que você vai aprender aqui pode mudar a forma como você avalia cada pessoa que entra na sua vida. Em 1980, um pesquisador canadense chamado Robert Hare publicou uma ferramenta que revolucionou a psicologia forense, o nome Psychopathy Checklist, revisada em 1991 como PCLR. 20 itens, cada um avaliado de 0 a 2. Pontuação máxima, 40. Acima de 30 pontos nos Estados Unidos e Canadá, o indivíduo é classificado como psicopata. Mas Harry não criou essa ferramenta para prender ninguém. Ele criou porque percebeu, depois de anos trabalhando em prisões de segurança máxima no Canadá, que existia uma diferença fundamental entre criminosos comuns e um grupo específico que não respondia a nenhuma forma de reabilitação. Criminosos comuns sentem culpa, arrependimento, medo de consequências. Psicopatas não. E não é que eles escondam esses sentimentos. É que esses sentimentos literalmente não existem. Estudos de neuroimagem realizados na Universidade de Wisconsin-Madison, publicados em 2011, mostraram que psicopatas têm conexões significativamente reduzidas entre a amígdala, o centro do medo e da emoção, e o córtex pré-frontal ventromedial, que regula decisões morais. O hardware está diferente. Não é escolha, é arquitetura cerebral. Mas isso é apenas a base. Vamos aos 20 itens do PCLR. Os itens se dividem em dois fatores. O fator 1 mede traços interpessoais e afetivos. Charme superficial, grandiosidade, mentira patológica, manipulação, falta de remorso, afeto superficial, falta de empatia, incapacidade de aceitar responsabilidade por suas ações. O fator 2 mede estilo de vida e comportamento antissocial. Necessidade de estímulo, estilo de vida parasitário, falta de objetivos de longo prazo, impulsividade, irresponsabilidade, problemas comportamentais precoces e versatilidade criminal. E aqui está o detalhe que muda tudo. Você pode pontuar alto no fator 1 e baixo no fator 2. Isso significa que você tem todos os traços emocionais de um psicopata. O charme, a manipulação, a falta de empatia, mas sem o comportamento criminoso. Robert Hare chamou isso de psicopata funcional e escreveu um livro inteiro sobre o assunto. Without Conscience, The Disturbing World of the Psychopaths Among Us. Sem consciência. O mundo perturbador dos psicopatas entre nós. Em 2010, o psicólogo Kevin Dutton, da Universidade de Oxford, publicou o livro The Wisdom of Psychopaths e apresentou dados que geraram controvérsia no meio acadêmico. Segundo pesquisas que ele compilou, as profissões com maior concentração de traços psicopáticos eram CEO, advogado, profissional de mídia, vendedor, cirurgião, jornalista, policial, clérigo, chefe de cozinha e funcionário público. A profissão número 1, CEO, executivo-chefe. Um estudo publicado em 2016 por pesquisadores da Universidade Bond, na Austrália, analisou 361 executivos corporativos e descobriu que aproximadamente 21% apresentavam níveis clinicamente significativos de traços psicopáticos. Na população geral, esse número é de 1%, 21% contra 1%. A sala de diretoria tem 21 vezes mais psicopatas do que a rua, e faz sentido. Pense nos traços do fator 1. Charme superficial para conquistar aliados, manipulação para conseguir o que quer, falta de empatia para tomar decisões impopulares sem perder o sono, grandiosidade para acreditar que merece liderar, incapacidade de aceitar culpa para nunca parecer fraco. Numa prisão, esses traços criam um criminoso perigoso. Numa corporação, criam um líder admirado. O ambiente muda, o traço é o mesmo. Robert Hare conta em entrevistas que ficou perturbado quando começou a encontrar os mesmos perfis que estudava nas prisões em ambientes corporativos. Ele diz: não são todos os psicopatas que estão na cadeia. Os que faltam estão nos escritórios de esquina. E o mais perturbador, enquanto o psicopata criminoso falha porque é impulsivo, o psicopata corporativo prospera porque canaliza os mesmos traços em ambição, tomada de risco calculada e uma capacidade quase sobre-humana de permanecer calmo sob pressão.
Paul Babiak, colega de pesquisa de Hare e coautor de Snakes in Suits, When Psychopaths Go to Work, documentou casos em que psicopatas corporativos destruíram equipes inteiras, manipularam conselhos de administração e desviaram milhões, tudo enquanto eram vistos como líderes visionários. A máscara de competência é tão perfeita que, mesmo quando os danos ficam evidentes, muitas pessoas se recusam a acreditar. Mas como identificar? Porque o psicopata funcional não vai ter uma etiqueta na testa. O primeiro sinal é o charme desproporcional. Robert Hare descreve em Without Conscience que psicopatas são frequentemente as pessoas mais encantadoras que você já conheceu. Mas esse charme tem uma qualidade específica. É intenso, imediato e performático. Não cresce com o tempo, como a afinidade genuína. Ele aparece pronto, polido, quase ensaiado. O segundo sinal é a ausência de profundidade emocional. A psicóloga Martha Stout, de Harvard, autora de The Sociopath Next Door, observou que psicopatas usam as palavras certas para descrever emoções, mas algo está ausente. A linguagem corporal não acompanha. Os olhos não mudam. A emoção é narrada, não sentida. O terceiro sinal é o padrão de uso. Psicopatas constroem relações instrumentais. Cada pessoa na vida deles serve um propósito, e quando o propósito se esgota, a pessoa se torna descartável. Se você olhar para o histórico de relacionamentos de um psicopata, pessoais ou profissionais, verá um rastro de pessoas usadas e abandonadas. O quarto sinal é a reação ao confronto. Pessoas normais, quando confrontadas com algo errado que fizeram, sentem pelo menos desconforto. Podem negar, mas o corpo trai. Psicopatas, não. Quando confrontados, eles contra-atacam com calma cirúrgica, invertem a culpa, mudam o assunto, ou simplesmente mentem com uma convicção que faz você duvidar de si mesmo. Pesquisadores da Universidade de British Columbia mostraram em 2008 que psicopatas são significativamente melhores em detectar vulnerabilidades em outras pessoas. Num experimento, participantes assistiam a vídeos de pessoas andando e psicopatas identificavam com mais precisão quais haviam sido vítimas de violência anterior. Eles enxergam fraqueza como um predador enxerga presa. E o quinto sinal, talvez o mais sutil, a inconsistência narrativa. A história de um psicopata muda dependendo de quem está ouvindo. Para um grupo, ele é a vítima. Para outro, é o herói. As versões não batem. Mas como ele conta cada versão com tanta convicção, raramente alguém cruza as informações. Agora as defesas. Defesa 1. Observe ao longo do tempo. Psicopatas são mestres de primeiras impressões, mas a máscara exige energia. Com o tempo, inconsistências aparecem. Não confie em avaliações baseadas em um encontro. Confie no padrão que emerge em meses. Defesa 2. Preste atenção em como a pessoa trata quem não pode oferecer nada. Garçons, faxineiros, estagiários, pessoas sem poder. O psicopata funcional é encantador com quem interessa e indiferente com quem não. Essa diferença é diagnóstica. Defesa 3. Proteja suas vulnerabilidades. Não compartilhe seus medos, inseguranças e traumas com pessoas que você ainda não testou com o tempo. Informação pessoal nas mãos erradas se torna munição. Defesa 4. Confie na sensação de que algo está errado. Pesquisadores chamam isso de estranheza sem nome. Você não consegue explicar, mas algo na interação não encaixa. Emoções que parecem ensaiadas. Histórias perfeitas demais. Atenção intensa demais. Essa sensação é seu sistema de detecção funcionando. Não a ignore. Defesa 5. Mantenha registros. Em contexto profissional, documente acordos, promessas e conversas. Psicopatas reescrevem a história com facilidade. Documentação é o antídoto contra a manipulação narrativa. Recapitulando, Robert Hare criou o PCLR. 20 itens, pontuação até 40, 30 ou mais indica psicopatia. Fator 1, traços emocionais e interpessoais. Fator 2, comportamento antissocial. Psicopatas funcionais pontuam alto no fator 1, baixo no fator 2. 21% dos CEOs apresentam traços clinicamente significativos. E a melhor defesa é observação paciente, atenção ao padrão e confiança na sua intuição. O psicopata mais perigoso não é o que você consegue identificar, é o que parece a pessoa mais confiável que você já conheceu. Deixa nos comentários. Você já conheceu alguém que se encaixa nesse perfil? E se esse vídeo abriu seus olhos, envia para alguém que precisa assistir. Se inscreve no canal, porque proteger sua mente começa por entender quem quer invadi-la. Nos vemos no próximo.